Oi, turma! Hoje a gente vai dar continuidade para encerrar o tema da transmissão das obrigações. Já vimos cessão de crédito, assunção de dívida e hoje vamos finalizar com a cessão de contrato. A cessão de contrato ela não está disciplinada no Código Civil, então vocês não vão me ver fazendo referência aos artigos, mas que é consenso pela doutrina e até na vida prática de que existe, por isso que a gente vai estudar. Então, para começar, eu trouxe um conceito, esse conceito é de Silvio Rodrigues, onde ele diz que cessão de contrato é a transferência da inteira posição ativa e passiva do conjunto de direitos e obrigações de que é titular uma pessoa, derivados de um contrato bilateral já ultimado, mas a execução ainda não concluída. Ou seja, eu transfiro tanto o meu crédito como o meu débito, tanto os meus direitos quanto os meus deveres, num contrato que já foi celebrado, só que ainda não concluiu. Até porque se o contrato já tivesse terminado, não tinha mais nada para ser feito, ou seja, não tinha nenhum dever sobrando e não tinha nada para receber, não tinha nenhum crédito sobrando. Então, tem que ser um contrato que ainda não terminou. Alguns doutrinadores, inclusive Gonçalves, eles vão preferir chamar de cessão de posição contratual. Eles dizem que quando a gente fala cessão de contrato, parece que eu estou cedendo com o próprio contrato, o próprio documento para alguém, quando na verdade o que eu estou cedendo é a minha posição dentro desse contrato, com os deveres e os direitos oriundos dele. Então, por isso que eu também trouxe o conceito do próprio Gonçalves. Ele diz que posição contratual é um complexo que inclui os direitos e as obrigações, os créditos e os débitos emergentes da avença, possuindo valor econômico autônomo, passível, portanto, de circular como qualquer outro bem econômico. E aí, não está disciplinado no Código Civil, como eu mencionei, mas na vida prática é uma grande aplicação, como, por exemplo, a cessão do contrato de locação. Então, vocês vão estudar isso lá em contratos, que a cessão do contrato de locação é diferente da sublocação, porque na sublocação eu deixo alguém morando na casa que eu aluguei, mas eu continuo vinculado. Na cessão de contrato, eu transfiro esse contrato para outra pessoa e eu não faço mais parte dele, eu transfiro com os deveres e com os direitos. A pessoa que entrou no contrato no meu lugar vai ter o direito de morar, que é isso que o contrato de locação dá a ela, mas vai ter o dever de pagar o aluguel pelo tempo que resta daquele contrato. Também pode acontecer a cessão no fornecimento da empreitada, financiamento de mútuo. Então, há muitos contratos em que você consegue transferir não só o débito ou só o crédito, mas toda a sua posição contratual, com os direitos e deveres que aquele contrato ele dá para você. E aí, a cessão de contrato ela é mais ampla que a cessão de crédito e a assunção de dívida, como eu até já mencionei. Na cessão de crédito, você transfere só os direitos que você teria, você não transfere nenhuma obrigação. Na assunção de dívida, você transfere só as obrigações, nenhum direito. Por exemplo, eu comprei um carro e já paguei o carro, falta só receber. Se eu digo para aquele vendedor que em vez de entregar para mim, ele pode entregar o carro para Maria, a vantagem que o contrato me daria é o carro, então isso é uma cessão de crédito. Se é o contrário, eu já recebi o carro, falta só eu pagar e eu faço um acordo e o credor aceita, que agora em vez da minha pessoa pagar, quem vai pagar é Maria, eu estou transferindo só a obrigação. Mas se eu fiz o contrato com você de que vou comprar o carro e eu percebo que não é mais interessante para mim comprar aquele carro, só que o contrato já está feito, estou obrigada a fazer. Aí eu converso com você, digo que tem uma pessoa interessada, e essa pessoa vai me substituir no contrato. Ela vai ter o dever de pagar, ou seja, transferir minha obrigação para ela, mas é ela quem vai receber o carro, ou seja, o bônus, o direito que o contrato daria, o crédito que eu teria, que era o recebimento desse bem, passa para ele também. Então, sempre que o que eu transferir for a vantagem, mas também a obrigação daquele contrato, é uma cessão de contrato. Transferir só as vantagens sem nenhuma obrigação, cessão de crédito. Transferir só as obrigações sem nenhum crédito, sem nenhuma vantagem, assunção de dívida. Transferir a minha inteira posição contratual
com os deveres e direitos a ela inerentes à exceção de contrato. Então, ela vai abranger a um tempo o lado ativo, porque a pessoa que vai entrar no meu lugar vai receber um crédito, mas também o lado passivo, porque ela vai ter uma obrigação. Então, eu transfiro tanto o lado ativo quanto o lado passivo dessa minha posição jurídica no contrato. Nesse caso, eu sou a cedente, porque eu estou transferindo algo para outra pessoa. Então, a finalidade da cessão, que tem natureza contratual, por quê? Porque vai ser um acordo que vai envolver as partes, se concordam, se não concordam, é, pois, transferir a terceiro a inteira posição de um dos contraentes em outro contrato de natureza bilateral. Então, vocês vão estudar no próximo semestre contratos e vão ver que os contratos bilaterais são aqueles onde há uma reciprocidade, inclusive lá é chamada de sinalagma. Então, o contrato sinalagmático é o contrato que há essa reciprocidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que dar alguma coisa, prestar alguma coisa, eu vou também receber alguma coisa. Então, o contrato para ser cedido aqui na seção de contrato tem que ser um contrato bilateral, onde a parte tenha deveres, mas também tenha direitos, créditos, onde a parte tenha algo para receber, mas algo também para prestar à outra parte. E aí vamos falar então dos sujeitos na seção de contrato. Os sujeitos vão receber a mesma nomenclatura que a gente utilizou lá na seção de crédito. Então, a seção de contrato ela vai envolver 3 personagens. Cedente, que é aquele que transfere a sua posição contratual, ou seja, ele é aquele que era contratante e vai ser substituído por outra pessoa, ele vai sair do contrato. Cessionário é aquele que adquire a posição transmitida ou cedida, ou seja, o novo contratante, e cedido é o outro contraente que consente na cessão, ou seja, aquele que continua sendo contratante. Maria tem um contrato bilateral com José, só que Maria vai transferir a sua posição contratual para Benedito. Maria, que já estava no contrato, mas vai sair, é a cedente. Benedito, que não estava no contrato de forma originária e vai passar a ser contratante, é o cessionário. E José, que já estava no contrato com Maria e agora vai estar no contrato com Benedito, é o cedido. E o contrato que essas partes tinham, ou seja, o contrato em que figurava a posição contratual transferida, que foi objeto da cessão, é chamado de contrato base. Então, essa nomenclatura é uma questão mesmo de ficar familiarizado com ela, porque são nomes muito semelhantes para que, com o tempo estudando, vocês não confundam. Então, lembrando, cedente, aquele que estava no contrato e vai sair, vai ser substituído por outra pessoa. Cessionário, essa pessoa que substitui, e cedido, o que já era contratante e continua lá. Então, aquele que é um contratante que não muda nesse contrato. E aí vamos falar um pouquinho sobre a natureza jurídica. Como eu já mencionei hoje, o Instituto da Seção de Contrato ou Seção de Posição Contratual, ele não está disciplinado no Código Civil. Você não vai achar lá dizendo da seção de contrato, falando as regrinhas. Mas, como eu mencionei, a doutrina traz porque existe, até porque se eu cedo o crédito, se eu cedo o débito, se eu tiver os dois ao mesmo tempo, eu não posso dizer que não tem validade, por isso mesmo seria a seção de contrato. Para tentar explicar essa seção de contrato, justamente porque não existe disciplina dela no Código Civil, alguns doutrinadores desenvolveram teorias para tentar entender como é que ela vai acontecer. Antes, havia uma dicotomia. A gente tinha 2 teorias que disputavam entre si para tentar explicar, que eram a teoria atomista, que ela decompunha o instituto em vários negócios autônomos, ou seja, para ela, a seção de contrato eram vários negócios de seção de débito e de crédito autônomos, ou seja, independentes entre si. Já a teoria da complexidade negocial dizia que eu tinha vários institutos, vários negócios, várias seções e assunções, mas que elas eram interligadas. Então, tanto a teoria atomista quanto a teoria da complexidade negocial, elas entendiam que eram vários atos. A diferença é que, para a atomista, eram vários atos autônomos, independentes entre si. Para a teoria da complexidade negocial, eram vários atos, só que interligados. Mas essas teorias foram superadas. Atualmente prevalece
a teoria unitária, que diz que a cessão de contrato é um ato só. Então, não há que se falar em vários atos interligados, é um único ato onde, simultaneamente, eu transmito o crédito e o débito. Então, a cessão de contrato, ela tem uma autonomia em relação à assunção de dívida e à cessão de crédito, porque não é uma assunção mais uma cessão interligadas ou independentes, como as outras teorias diziam. Aqui, ela é um único ato, e nesse único ato eu vou conseguir transferir tanto os direitos quanto os deveres da posição contratual daquele contratante. Por isso que eu trouxe aqui a conclusão, que é aqui Gonçalves chegou, que a cessão de contrato é um negócio jurídico independente em que se procede à transmissão ao cessionário, a título singular e por ato inter vivos, da inteira posição contratual do cedente. Ou seja, é um ato só, independente, e nesse único ato, que tem que ser um ato inter vivos, eu não faço cessão de contrato por testamento, tem que ser contratualmente mesmo um ato inter vivos, onde eu transmito toda a posição contratual do cedente, com todos os direitos que ele tinha naquele contrato, mas também com todos os deveres, com todas as obrigações. E é um negócio jurídico atípico, por quê? Porque, como eu já mencionei, ele não está disciplinado no Código Civil. O Código não vai trazer a disciplina da cessão de contrato, vocês vão encontrar isso na doutrina. Vamos passar agora para as características da cessão de contrato. Primeiro, o contrato a ser transferido, ele deve ser bilateral e de execução diferida ou trato sucessivo. Lembrando, um contrato precisa ser bilateral para que haja tanto direitos quanto deveres, tanto crédito quanto débitos para aquela pessoa que quer transferir a sua posição contratual. Se ela não tem ônus, ela só tem o bônus, se ela não tem obrigações, ela só tem o crédito, não tem como ela transferir através da cessão de contrato. O que ela vai transferir vai ser o crédito que ela tem, vai ser cessão de crédito. Ou se a pessoa só tem obrigações, não tem crédito, o que ela vai transferir vai ser através de uma assunção de dívida e não da cessão de contrato. Por quê? Porque quando o contrato ele é unilateral, cada contratante só vai ter ou deveres ou direitos, ou obrigações ou crédito. E aí não tem como transferir a posição contratual inteira, ela vai transferir só o que ela tem. Então aqui, para a cessão de contrato, eu preciso que o contrato seja bilateral, que é aquele, como eu mencionei, onde há uma reciprocidade entre as partes. Eu vou ter uma obrigação de fazer algo, mas eu vou ter uma contraprestação, vou receber alguma coisa em troca. Então, um exemplo é a compra e venda. Na compra e venda, eu tenho o dever, se eu sou vendedora, de entregar o produto, mas tenho o direito de exigir o recebimento do preço. Se eu sou compradora, eu tenho o dever de pagar o preço, mas o direito de exigir a entrega do produto. Locação também. Na locação, se eu sou a locadora, eu tenho o dever de disponibilizar o imóvel para você pelo tempo que a gente combinou, mas tenho o direito de exigir o pagamento do aluguel. Você, como locatário, tem o dever de pagar o aluguel pontualmente, mas tem o direito de receber a posse daquele imóvel pelo tempo combinado. Então, por isso que tem que ser bilateral, porque a parte vai ter tanto direitos quanto deveres, tanto ônus quanto bônus, tanto obrigações quanto crédito nesse contrato. E aí, ele tem que ser de execução diferida ou de trato sucessivo. A gente falou sobre isso lá nas primeiras aulas. Quando a obrigação ela é instantânea, ela termina tão logo começa. Então, como quando ela foi contratada já começou e terminou, não ficou nada para depois, não teria como você transferir. Então, por exemplo, se você fez uma obrigação, por exemplo, você contratou um taxista para lhe deixar em casa. Quando ele deixar, ele pagou, você pagou, melhor dizendo, ele recebeu e a parte dele, que ele era obrigado a deixar, ele fez isso. Não tem mais obrigação para ninguém, então não teria como você depois transferir. Diferente é um contrato que a execução fica para depois, que aí, nesse meio tempo, entre a celebração do contrato e o cumprimento, você pode transferir se você quiser, claro que desde que o outro contratante concorde, que a gente vai falar já já sobre isso. Então, no de execução diferida, ele é cumprido de uma vez só, mas posteriormente. Então, a prestação ela tem uma data para ocorrer depois. Até lá, você pode fazer a cessão de contrato. Na de trato sucessivo, ela vai se cumprindo ao longo do tempo, de forma reiterada, como o exemplo que eu dei do aluguel.
No contrato de locação, você vai mês a mês morando e pagando. Isso é um contrato de trato sucessivo. Então, como o contrato está se cumprindo, então está se renovando essa questão de débito e crédito, você vai poder ceder, se você quiser, e a outra parte, ela concordar. Um único ato vai transferir toda a posição contratual de uma pessoa a outra, como a gente mencionou, prevaleceu a teoria unitária. É um ato só, e nesse único ato você transfere toda a sua posição contratual com os direitos e os deveres a ela inerentes. E aí, para que eu ceda a minha posição contratual, é indispensável a concordância do cedido. Lembrando, cedido é o contratante que não se altera, o que já estava no contrato antes e vai continuar no contrato. Ele fez o contrato comigo, era comigo que ele queria contratar. Se eu quero sair do contrato e colocar outra pessoa no meu lugar, eu preciso saber se ele concorda com essa mudança. Ele pode falar, não, eu contratei, foi com você, eu não quero que outra pessoa fique no contrato. Mas se ele concordar, aí o negócio de cessão de contrato vai ser eficaz, vai produzir efeitos em relação a ele. Esse consentimento do cedido, mais uma vez relembrando, cedido é o contratante que continua no contrato, aquele que já era contratante antes e vai continuar depois. Eu era contratante, estou saindo, cedente. A pessoa que vai entrar no meu lugar, cessionário. E aquele que já estava no contrato e continua no contrato é o cedido. E aí, o consentimento dele pode ser dado previamente, ou seja, no próprio contrato que eu fiz já de lá numa cláusula aqui, está autorizada a transferência da posição contratual de qualquer dos contratantes, ou então é permitida a cessão desse contrato para terceiros, ou seja, no próprio contrato já diz que pode. Se eu tenho isso no contrato, se eu quiser me fazer substituir, eu vou poder. Mas no contrato não mencionou a cessão de contrato e eu quero fazer essa substituição, aí eu vou precisar do consentimento posterior desse cedido, ou seja, eu vou perguntar a ele se ele autoriza. Então, o consentimento pode ser prévio, no contrato já diz que eu posso fazer, ou pode ser posterior, o contrato não fala e se eu quiser fazer, eu vou precisar perguntar ao outro contratante se ele autoriza, se ele consente que aconteça. Então, eu preciso do consentimento dele, ou que ele já deu previamente no contrato, ou que ele vai dar depois quando eu questioná-lo. E aí, vamos falar então dos efeitos da cessão de contrato. Primeiro, vamos falar dos efeitos entre o cedente e o cedido, ou seja, entre aquele que vai sair do contrato e aquele contratante originário que continua lá. Então, aqui no tópico 5.1, eu estou falando dos efeitos entre os contratantes originários, aqueles que já eram contratantes e um vai sair, que é o cedente, e o outro vai continuar, que é o cedido. O principal efeito é justamente a liberação do cedente, ou seja, se o cedente está saindo, ele vai ficar liberado desse contrato, independente de referência expressa nesse sentido. Por quê? Porque é da própria lógica, do próprio instituto da cessão de contrato, que o cedente, que é o que está saindo, ele se libere, ele está saindo do contrato, ele não passa a ter mais nada a ver com aquele contrato. Então, a liberação do cedente é o principal efeito e ela se presume. Se eu estou fazendo uma cessão de crédito, presume-se que o contratante que vai deixar o contrato vai ser completamente liberado. Só que aí, pode o contraente cedido dar o seu consentimento à cessão, mas sem liberação do cedente. Eu até concordo com a substituição, mas se o novo contratante não me pagar, eu cobro de você, por exemplo. Isso não é comum. O comum é como eu coloquei ali, que é o principal efeito, a liberação do cedente. Mas pode acontecer do cedido não querer liberar. Só que essa falta de liberação, ela não se presume, porque como eu mencionei, a regra é liberar. Então, se for para fazer a substituição do contratante sem liberação do contratante originário, eu vou precisar fazer isso de forma expressa, tem que estar lá escrito. Porque aí, nesse caso, o cessionário, que é o terceiro que vai entrar no contrato, ele vai assumir a responsabilidade pelas obrigações, mas o cedente ele vai continuar vinculado, e aí, como eu mencionei, vai ter que ser expresso,
e esse contrato vai ter que dizer lá de forma clara qual é a responsabilidade atribuída ao cedente. Ele vai responder pelo quê? Ele vai ser devedor solidário ou ele vai ser uma obrigação subsidiária? Só se não pagar é que eu vou cobrar dele. Isso tudo vai ter que ser colocado de forma expressa, porque, como eu mencionei, não se presume. O que se presume vai sair um e vai se liberar completamente porque ele vai ser substituído pelo outro devedor. Vamos ver agora, então, os efeitos entre o cedente e o cessionário, ou seja, entre o contratante originário que está saindo do contrato e entre aquele novo contratante que vai substituir o cedente. Então, nesse caso, os principais efeitos para o cedente, ou seja, para aquele que era contratante e vai deixar de ser: a perda dos créditos e das expectativas integrados na posição contratual cedida e a exoneração dos deveres e obrigações compreendidos na mesma posição contratual. Ou seja, se ele está transferindo toda a posição contratual dele com débitos e com créditos, ele vai se livrar dos débitos, porque vai passar os débitos para o cessionário, que é o novo contratante, mas ele vai deixar de receber os créditos também, porque vão ser do novo contratante. Então, a cessão de posição contratual, ela tem o ônus e o bônus. É bom você transferir porque você se livra das obrigações do contrato que passam a ser do novo contratante, que é o cessionário, mas você também não vai receber os créditos que você tinha. Esse é o ônus. Você vai perder, quem vai receber vai ser o novo contratante. Por isso que aqui ela é muito mais que uma cessão simplesmente de crédito. Por quê? Você não está só deixando de receber, você também está deixando de ter obrigações. Por isso que é muito mais que a assunção de dívida. Você não está só deixando de dever, você também vai deixar de receber um crédito. Então, aqui, por isso que a gente fala em inteira posição contratual, que você está transferindo tanto os seus deveres, quanto os seus créditos, quanto os seus direitos. O cedente, lembrando, o cedente é o contratante que era originário e vai sair do contrato. Ele responde na cessão por título oneroso pela existência da relação contratual cedida, ou seja, se ele está tendo algum ganho com essa cessão, ele responde pela existência desse contrato, ou seja, o contrato que ele está dizendo que ele fazia parte e vai um terceiro fazer parte, esse contrato tem que existir. Então, de repente, o terceiro aceita, quando vai lá o contrato nem existe, vai poder responsabilizar esse cedente. Então, se for uma cessão onerosa, ele sempre vai responder pela existência dessa relação contratual. Se for uma cessão gratuita, aí ele só responde se tiver procedido de má fé, ou seja, ele sabia que não existia, sabia que não tinha como, quis prejudicar o outro, aí ele responde, e é a mesma disciplina que a gente viu lá na cessão de crédito, lá é da mesma forma. Se ela é gratuita, eu só respondo se procedi de má fé. Se ela é onerosa, eu respondo sempre pela existência desse contrato. E aí, para finalizar, vamos falar dos efeitos entre o cessionário e o cedido, ou seja, entre a pessoa que está passando a fazer parte do contrato, que é o cessionário, e o cedido, que é aquele contratante originário, que já era contratante no começo e continua sendo contratante. Não pode o contraente cedido invocar contra o cessionário meios de defesa que não se fundem na relação contratual cedida, ou seja, o que já estava sendo contratante não vai poder se defender diante do novo contratante usando defesas que não têm nada a ver com o contrato. Se o objeto ali é o contrato, as defesas utilizadas só podem dizer respeito a esse contrato. O cessionário, lembrando que é o novo contratante, o que está entrando no negócio jurídico, ele não pode alegar contra o contraente cedido meios de defesa estranhos à relação contratual objeto da cessão, incluindo as fundadas no contrato que serviu de instrumento à cessão. Ou seja, da mesma forma que o contratante originário não pode usar defesas alheias à relação, o que está entrando no contrato também não pode querer se defender utilizando outras coisas. Ah, não vou lhe pagar porque... e trazer um argumento que não tem nada a ver com aquela relação contratual. Então, os argumentos, as defesas, que as partes podem usar exceções, ou seja, defesas uma perante as outras. Ela pode falar, eu não vou lhe pagar porque eu já paguei. Isso é uma exceção, isso é uma defesa e tem a ver com o contrato.
eu não vou lhe pagar porque você ainda não cumpriu a sua parte, tem a ver com o contrato, a exceção do contrato não cumprido. Então, as defesas das partes têm que se fundar na própria relação contratual. E para finalizar, não se transmitem ao cessionário, lembrando, o cessionário é aquele que entrou no contrato, que é o novo contratante, não se transmitem a ele os direitos potestativos de que o cedente seja titular. Direito potestativo é aquele que não admite oposição se você alegar, e ele é só daquela pessoa que o tem. Então, o cedente tinha um direito potestativo, por exemplo, de anular o contrato por erro. Ele sofreu o erro, se ele quisesse, ele poderia ter pedido anulação, ele não pediu. Cedeu o contrato para outra pessoa, esse novo contratante, que é o cessionário, não recebe esse mesmo direito potestativo. Ele não vai poder trazer essas alegações em relação ao cedente. Ao cedente não, em relação ao cedido. Eu não vou lhe pagar porque o seu contrato com o cedido foi celebrado por erro. Não vai poder fazer isso, porque quem tinha o direito de pedir essa anulação era o cedente. Ele não fez, transferiu, é como se ele tivesse aceitado a situação e não vai poder mais reclamar. Então, aqui a gente finaliza o estudo da transmissão das obrigações. Vimos, como eu mencionei nas aulas anteriores, cessão de crédito, assunção de dívida, e hoje a gente encerra com a cessão do contrato.